Diniz encontra soluções e faz com que o time do Vasco possa engrenar no Campeonato Brasileiro, seleção brasileira e equipes europeias de olho em grande talento do Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. 3 compromissos e 7 pontos conquistados em uma mensagem direta. O trabalho está virando de fato resultado no momento do Vasco. A semana começou com um empate no clássico contra o Flamengo, passou por uma vitória sobre o Bahia na quarta, dia 24, pelo placar de 3-1 e terminou com um 2-0 de forma sólida contra a equipe do Cruzeiro no último sábado, dia 27. Na soma, uma arrancada que tira a equipe do sufoco, coloca 30 pontos na tabela de classificação e faz toda uma projeção em uma reta final de campeonato brasileiro de forma mais serena. Em paralelo, a equipe avançou também nas semifinais da Copa do Brasil, confirmando que o projeto não é um discurso, tem também sido executado. O treinador Fernando Diniz foi muito claro na avaliação do momento. A persistência e o trabalho são as palavras de ordem. Quando os resultados não conseguiam aparecer, mesmo com o desempenho mostrado, a reação de fora costuma ser barulhenta, e Diniz chamou isso justamente de uma histeria externa. A tendência é de decretar que está tudo errado a cada tropeço. O que os últimos jogos mostraram é que, quando há todo um processo e um padrão que se foi executado, a linha do tempo cobra menos pressa e a recompensa é quem não perde o foco. A sequência da semana resume isso. O Vasco conseguiu ter organização, intensidade e eficiência nas chances que foram criadas durante os compromissos em que esteve presente dentro de campo no Campeonato Brasileiro na semana. O ponto central da análise do técnico é muito simples. O desempenho antecedeu também o resultado. O Vasco teve que desempenhar primeiro, mesmo pontuando bem aquém daquilo que se imaginava, para que agora, em um novo momento, pudesse unir os dois, o desempenho e também o resultado. Cruz Maltino conseguindo desempenhar um futebol um pouco mais positivo e principalmente conseguindo pontuar no Campeonato Brasileiro, algo que o Vasco não conseguia em rodadas anteriores. Agora, de fato, a equipe com muito mais confiança tem conseguido desempenhar um futebol bom e também, principalmente, pontuar. Depois de altos e baixos, o que se vê agora no time de Fernando Diniz é uma equipe com cara, método e principalmente propósito. A equipe do Vasco passou a competir de uma forma melhor, sem abrir mão do que o treinador sempre defendeu: bola no pé, relações bem construídas entre setores e também a coragem para jogar. A diferença é que hoje esse conjunto de ideias aparece com uma camada essencial de pragmatismo. Identidade não virou vaidade, virou uma ferramenta de resultado. O rótulo do fundamentalista do estilo costuma colar em técnicos que deixam marcas claras na equipe. Apesar de, em um momento, o técnico Fernando Diniz ter conseguido fazer a equipe do Vasco desempenhar, o Cruz Maltino nunca conseguiu de forma consistente resultados que pudessem assim fazer com que a equipe mudasse um pouco a cara, em especial na tabela de classificação. No caso atual, basta observar a sequência recente, em especial o último placar 2-0 diante do Cruzeiro, uma equipe que hoje está presente no topo da tabela de classificação entre as primeiras posições. Para entender o que houve em relação a toda a adaptação e a mudança, o treinador continuou acreditando na posse qualificada e principalmente no seu estilo de jogo, a troca de passes como um caminho, mas escolheu quando acelerar, quando segurar e principalmente como proteger a própria área. Isso foi necessário também tempo e principalmente algumas mudanças em relação a algumas caras que passaram a aparecer no time de Fernando Diniz. O último ajuste que apareceu de forma mais evidente no Vasco foi justamente na sua linha defensiva. As chegadas de Carlos Cuesta e Robert Renan, jogadores que passaram a se tornarem
titulares, a dupla atual de zaga do Vasco confirmou justamente o que aconteceu já no último compromisso. Uma zaga que não foi vazada contra um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, a equipe do Cruzeiro, que inclusive tem um jogador artilheiro da competição na edição de 2025, e o Cruz Maltino conseguiu justamente esse resultado positivo. A vitória do Vasco por 2-0 sobre a equipe do Cruzeiro foi extremamente importante e também tratou-se de um momento positivo e de confirmação para um atleta em específico, sendo ele o jovem atacante Ryan, que vive um momento muito positivo. Diante de quem interessa é também o tamanho de seu presente e o alcance de seu futuro. No estádio havia olheiros de clubes europeus de olho justamente no atacante vascaíno de 19 anos. Havia também a presença da CBF através do diretor de seleções Rodrigo Caetano e 2 observadores técnicos da comissão técnica de Carlo Ancelotti, acompanhado de perto o atacante de 19 anos marcar de cabeça e outra vez ser destaque em um compromisso extremamente importante. O jovem que não tem se escondido e que tem conseguido principalmente se destacar desde a chegada de Fernando Diniz, é um dos atletas que mais conseguiu crescer em relação ao desempenho demonstrado. O jogador passou por praticamente todas as seleções de base e agora falta o passo principal, que é chegar justamente à seleção brasileira. O caminho para isso se faz em noites como a da vitória contra o Cruzeiro. Compromisso importante, uma decisão rápida e o protagonismo do atleta que mais uma vez conseguiu ajudar o Cruz Maltino a construir um placar favorável e que permitisse com que o Vasco pudesse fechar aquela noite com os 3 pontos garantidos e principalmente uma boa atuação que permitiu com que o jogador pudesse mais uma vez ser extremamente validado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.